Bom dia, meus irmãos da Igreja Batista Central de Taguatinga. É um prazer estar com vocês mais uma vez nesse momento, nesse tempo de confinamento, desse isolamento social que estamos vivendo, tão necessário nesse momento que o mundo está atravessando, o Brasil e o mundo, a Europa, os Estados Unidos, principalmente agora os Estados Unidos, onde essa epidemia está mais alarmante, está mais grave. Nós estamos aqui dando continuidade à nossa escola bíblica dominical. Louvado seja o Senhor, porque temos essas ferramentas, podemos falar com os irmãos através de uma aula, de um vídeo, e ali compartilhar com vocês sobre a graça salvadora de Jesus. Então, que Deus abençoe este dia, onde nós estaremos logo mais também ouvindo a palavra de Deus, estaremos nas nossas casas, buscando ao Senhor, mas Deus tem o seu propósito, Deus tem o seu plano sobre cada um de nós. Eu penso que esse momento de pandemia que está acontecendo no mundo, Deus está nos dando uma oportunidade de aprendizado. Eu acho que essa pandemia é pedagógica, ela está sendo feita por Deus para disciplinar o mundo, mas Deus está no controle de todas as coisas. Para nós cristãos, nós temos que saber o porquê de tudo isso e qual é o valor que eu posso ter na minha vida através desse momento de crise que nós estamos vivendo neste mundo. Então, eu acho que é pedagógico, Deus está tratando, Deus está falando aos corações dos irmãos, e eu creio que nesse momento nós podemos ter coisas boas, momento de estarmos mais juntos com os nossos familiares, com as nossas esposas, momento de estarmos assim, família reunida em toda a palavra do Senhor, momento de fazermos orações com os nossos filhos, para que Ele possa manifestar sua graça neste momento de crise. Então a nossa aula de hoje é a nossa aula 9ª, onde o tema da nossa aula é restauração para casamentos em crise. Restauração para casamentos em crise. E o texto básico da nossa lição de hoje se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versos 24 a 27, que eu vou ler na versão que eu tenho em mãos, da nova versão Almeida. É a nova Almeida atualizada. Estou lendo essa versão que é muito boa, que nos diz assim, meus queridos amados irmãos: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mas o versículo 28 diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Aqui é o final do maior sermão pregado em toda a história da humanidade, sermão conhecido como Sermão da Montanha, um sermão muito prático, um sermão onde o Senhor Jesus nos ensina muito, e no final da sua argumentação, da sua pregação, nós vemos aqui um momento muito importante, que nos traz uma mensagem maravilhosa para nós vencermos as crises. Como nós podemos restaurar um casamento em crise. Então, ao final dessa nossa lição, você vai saber reconhecer que todo relacionamento conjugal saudável passará por crises. E nesse momento nós temos que confiar que a palavra de Deus tem a orientação segura para os momentos de crise. E temos que ter uma atitude
sobre uma lição. Toda mensagem, toda pregação, todo estudo bíblico, nós temos que tomar uma decisão, temos que agir, temos que responder sobre a mensagem que nós ouvimos. Então temos que decidir buscar aconselhamento e ajuda quando não houver forças para vencer as crises. Então esse é o objetivo da nossa aula desta manhã, que o Senhor possa nos dar graça, nos dar misericórdia, para que possamos, como igreja do Senhor Jesus, entender como ter restauração de um casamento nos momentos de crise. E nós sabemos que um casamento sempre vai ter problemas de crise. Todo casamento passa por crises. Todo casamento passa por momentos difíceis na sua caminhada. Então, nos últimos tempos, muitos têm sido as propostas de encontros, de cursos, seminários e retiro para casais. Porque os casais estão fazendo, hoje nós temos muitas ferramentas, hoje nós temos tantas coisas boas que estão ao nosso alcance para que nós possamos ter uma qualidade melhor na nossa família, uma qualidade melhor entre marido e mulher, entre o cônjuge. Então nós sabemos que nunca antes a oferta foi tão grande quanto agora. Temos temos locais aprazíveis, temos grandes preletores que falam sobre família, sem contar com mais tantos livros sobre o assunto para nos ajudar, para nos orientar sobre esse momento de crise. Então nós temos muitas coisas boas que Deus manifestou a sua graça para que no momento que você está passando por dificuldades no seu casamento, você tem como resolver esses problemas. Você tem bons livros, você tem ajuda da igreja, você tem a palavra de Deus, você pode fazer encontro, você pode fazer tantas coisas. Mas é interessante que nós temos tantas dessas ferramentas, tantas dessas coisas, mas há um grande paradoxo, há uma dificuldade. Muitos são os casais que vivem a vida conjugal sem gosto, vivem guerra, quando não chegam ao ponto culminante da separação e do divórcio. Eu quero dizer para você que qualquer casal pode passar por crises. Estamos vivendo uma crise. Não faz diferença se casado por pouco tempo ou longo tempo, ou sem filhos, se são ricos ou pobres, cristãos ou não cristãos, nós sabemos que nós vamos passar por problemas. Então, os problemas devem ser tratados a fim de que o casamento não termine em separação. Então, nós temos que ter alguma consciência. Então, a nossa lição de hoje, ela vai falar assim que nós temos que ter a tomada de consciência. O primeiro ponto, é necessário tomar consciência de que o está baseado em uma aliança e que a crise realmente existe. Temos que ter consciência que nós vamos passar por dificuldades na nossa vida conjugal. Então, a primeira consciência que nós temos que ter é a consciência da aliança. É interessante que a aliança usada na mão esquerda é símbolo de um pacto mútuo precioso, antes que significar o compromisso entre duas pessoas que se amam. A aliança do casamento é celebrada com Deus, em que reside todo o amor necessário para a sua estabilidade. É interessante que Malaquias capítulo 2, ele fala sobre isso, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. É interessante que ele vai falar aqui, eu vou ler na linguagem de hoje, ele vai dizer assim, a palavra de Deus, em cada um de vocês pergunta, por quê? É porque Deus sabe que você tem sido infiel. A sua esposa, a mulher com quem casou quando era moço, ela era sua companheira, mas você quebrou a promessa que fez na presença de Deus de que seria fiel a ela. Não é verdade que Deus criou um único ser feito de carne e de espírito? E o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos, que sejam dedicados a Deus, portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher. Pois o Senhor Todo-Poderoso diz a Israel, eu odeio o divórcio, eu odeio o homem
que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado e que ninguém seja infiel à sua mulher. Então, meus queridos irmãos, nós temos que ter essa consciência que nós fizemos uma aliança no nosso casamento. Quando o pastor, ele fala, né, quando vai celebrar o casamento, quando você vai colocar o dedo, né, na esposa, a esposa também no marido, e ele diz que você faz um voto que você vai ser fiel a ele até que a morte o separe, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, ou seja, porque no casamento nós vamos ter momentos de crise, mas nós temos que ter consciência que nós fizemos uma aliança diante de Deus, que foi testemunha da nossa aliança com o nosso cônjuge, com a nossa pessoa, com a nossa esposa que nós amamos. Então temos que ter essa primeira coisa para que possamos vencer a crise, é ter o conhecimento do propósito de Deus para o nosso casamento. E o propósito de Deus é o seguinte: o que Deus uniu, não separe o homem. É a mensagem, é essa aliança que nós temos que ter com a nossa esposa, com o nosso esposo. Temos que ser fiel à nossa esposa até que a morte nos separe. Então temos que ter essa consciência de aliança e temos que ter a consciência da crise. Não devemos ignorar os problemas, pensando que o tempo os resolverá. Indiferença, frieza, apatia sutilmente minam o relacionamento do casal. E alguns sinais de crise nós vamos ver, que é a distância, brigas, pouca intimidade, palavras rudes. Ou seja, quando você está enfrentando uma crise, você vai ter essas consequências. Frieza, apatia, palavras rudes, você não quer estar ao lado dela. E é interessante, meus irmãos, que o divórcio, infelizmente, tem crescido muito no mundo. E mais ainda, tem crescido entre cristãos, entre pessoas que dizem ser servos do Senhor, mas vivem uma vida totalmente distante dos decretos de Deus. E nós precisamos pensar nisso. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas, hoje grandes homens de Deus estão fora do ministério, porque se separaram, se divorciaram, e a sua vida hoje em dia é uma vida muito triste. Então nós temos que pensar, ter essa tomada de consciência e pensar na consciência da aliança e na consciência da crise, porque nós vamos passar por crise. É interessante que na Bíblia do discípulo, né, essa Bíblia aqui, Bíblia de Estudo do Discipulado, ele faz uma abordagemzinha nesse texto lido de Mateus capítulo 7, ele fala no versículo 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Ele diz aqui, 3 forças vindas de direções diferentes, de cima, de baixo e dos lados. Quando as situações vêm com força para nos derrubar, nossa salvação dependerá dos nossos alicerces. Nesse momento de crise, o cristão, ele precisa pensar nisso, ele tem um alicerce, ele tem a base. É a mensagem desse texto que Jesus Cristo está dizendo para nós. Ele fala de 2 pessoas, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Porque caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo, ele nos fala no capítulo 3, da primeira carta de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10, ele diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Meu querido, temos essa consciência da aliança, temos essa consciência que nós vamos passar por provas,
por dificuldades. O Senhor Jesus, nesse final dessa mensagem, ele fala de ventos, de tempestades, de chuvas fortes, falando das provações que virão na vida de um casamento, na vida do casal. Então nós temos que pensar nisso. Agora, tem que ter essa consciência que nós temos uma aliança com Deus e todo casamento vai ser vitorioso se tiver fundamentado na rocha que é Jesus Cristo. A Bíblia não nos isenta de provações. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, não te submergirão, porque eu sou teu Deus, o teu Salvador. Então, o cristão consegue vencer as provas quando ele está com seus pés firmados na rocha. E a nossa rocha é Jesus. É Ele que vai dar o escape. É Ele que vai dar a libertação para as nossas vidas. E para que nós tenhamos essa libertação, muitas vezes nós temos que buscar aconselhamento cristão. É o que diz aqui a nossa lição. A Bíblia registra em Provérbios capítulo 24, verso 6, o seguinte: com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Enfrentar uma crise conjugal é travar, meus queridos irmãos, uma guerra. Fazem-se necessários conselhos sábios e bíblicos para que o casal não se autodestrua. Precisamos, nesse momento, de pessoas que nos ajudem, pessoas que vão nos ensinar, né? Pessoas sábias que estão firmando o seu aconselhamento de acordo com as Escrituras. Porque o salmista, no Salmo 119, verso 5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E no Salmo 119 ele diz que em todo conhecimento eu vi limites. Mas ele diz o salmista, mas a tua palavra é ilimitada. Se não fosse a sua palavra ter sido o meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. É o que está registrado no Salmo 119, que é o salmo que fala da excelência das Escrituras para nós. Então, nesse momento em que você está passando por crises, um aconselhamento cristão firmado nas Escrituras é de suma importância para o nosso crescimento espiritual. Agora, pastor, você poderia me perguntar, por que muitos casamentos estão sendo destruídos? Por que muitos cristãos estão se separando? Por que muitos que eram líderes de igrejas hoje estão vivendo uma vida totalmente fora dos caminhos do Senhor? É porque, meu amigo, meu irmão, minha irmã, nós temos que ter uma visão da palavra do Senhor. Nós temos que praticar as Escrituras. Temos que não simplesmente ouvir a palavra do Senhor, nós temos que colocar a palavra de Deus em prática. E salvação é muito importante nessa hora. Temos que viver uma vida que agrade ao Senhor Jesus. Então temos que ter conselhos, pedir conselho das pessoas sábias que venham nos ajudar a manifestar aquilo que Deus está dizendo na sua bendita palavra. E você tem que buscar ajuda de pessoas que vivem aquilo que prega. Muitas pessoas precisam disso, é muito importante isso. E o terceiro ponto, quando você para ter uma restauração na sua vida conjugal, como diz aqui o texto, restauração para casamentos em crise, você precisa confrontar os seus erros. Confrontar erros. É mais fácil ver os erros do outro e achar que o outro é quem precisa mudar. E na vida conjugal, ambos precisam mudar. Ambos precisam ter confronto, confrontar, porque todos erraram. Não é um só que erra. Então, a consequência é geral. Então, nós precisamos disso, confrontar os erros, identificar o erro e reconhecer o erro, ter coragem para fazer isso. A parte que sofre com o comportamento do outro se entende em posição de acusar. Então você tem que pensar nisso. Ele errou, ele que foi infiel, ele me traiu, né? Ficar na acusação. Mas muitas vezes nós temos que parar, porque
para ter essa consequência da traição, da infidelidade do outro, alguma coisa que o outro fez também gerou isto. Então, é um confronto mútuo. É um confronto de erros de ambos, não somente de um, mas dos dois. Isso é muito importante. Isso é de suma importância para que haja uma verdadeira restauração do casamento, do casal. Então, meus queridos, temos que confrontar e para que Deus possa trazer uma reconciliação. E o segundo ponto, outro ponto que a lição vai falar, é sobre perdoar mutuamente. Perdoar não é fácil. O perdão é uma capacidade divina, é obra de Deus. Nossa ira, como diz Tiago, não produz a justiça de Deus. Tendemos à vingança e é por meio de Jesus que aprendemos a perdoar o outro. Quando confrontamos pela morte de Jesus em nosso favor, não podemos sequer pensar em não perdoar. É o Espírito Santo que nos capacita. A lembrança do erro ou ofensa sofrida fica no passado, mas sem a força destrutiva, seja ela em direção ao outro ou a si próprio. Quando somos ofendidos e não perdoamos, a lição vai dizer aqui, ficamos como que presos ao ofensor. O perdão é libertador. Meus irmãos, é obra de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 4, ele vai dizer muito sobre esse tema tão importante. Ele diz assim, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeça o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Se nós somos salvos, é porque nós fomos perdoados, que os nossos pecados foram cancelados em Jesus Cristo. Então, nós precisamos ter esse perdão mútuo quando nós estivermos passando por crise. E não simplesmente acusar o outro, mas reconhecer que também errou. Por isso que o perdão deve ser mútuo, para que haja reconciliação, para que haja restauração nas nossas vidas, para que haja verdadeira libertação. O perdão é libertador. Por isso que nós somos salvos. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque nós somos pecadores. Então, quando perdoamos, libertamos-nos. Perdoar a si próprio também não é nada fácil. Somente Deus, em sua infinita graça, é capaz de nos ajudar nessa tarefa tão difícil. Mas nós precisamos fazer isso, perdoar e fazer com que o nosso cônjuge receba a libertação dos seus erros, como eu também devo pedir perdão para minha esposa, para que eu também seja libertado. Então, esse perdão mútuo deve ser essencial para que haja uma restauração no casamento. E quando surge esse perdão mútuo, nós temos que reaprender a amar. A palavra do apóstolo Paulo na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, este texto tão conhecido dos amados irmãos, e no versículo 8 diz assim, o amor jamais acaba. Então, o verdadeiro amor vai além de ilusões, pressões e da mesmice. Sempre se pode amar mais ou tornar a amar. É um processo de reaprendizagem por meio do qual o casal se harmoniza com a vontade de Deus.
Então, meus amados irmãos, nós temos que pensar nisso. Então, a nossa lição, ela faz um quadro, uma síntese que se destaca o conteúdo dessa lição de 4 pontos, que para que haja restauração na sua vida. Tomar consciência. Segundo, buscar aconselhamento, confrontar o erro, perdoar e reaprender a amar. Amar o nosso cônjuge. Foi Deus que nos deu. E nós temos que ser fiel ao nosso cônjuge até que a morte nos separe. Temos que perdoar e receber perdão e viver uma vida de comunhão para a glória do Senhor. Mas, pastor, por que muitas pessoas não conseguem ter essa restauração? Porque tem que viver aquilo que nós pregamos. Temos que viver o Evangelho do Senhor. É interessante, meus irmãos, nós temos na palavra do Senhor esse texto. Eu estava lendo um livro do pastor Russell Shedd, Lei, Graça e Santificação, da editora Vida Nova. Muito bom esse livro, excelente esse livro. E quando nós somos salvos por Jesus, porque todo cristão genuíno, ele vai passar por lutas, vai ter problemas na sua família, vai ter problema com seus filhos, vai ter problema no seu casamento, vai passar por crise no seu casamento. Mas esses cristãos genuínos, verdadeiros, eles vão vencer todos os obstáculos, eles vão conseguir vencer todos os problemas, porque ele está firmado em Cristo Jesus, porque ele pratica o Evangelho do Senhor Jesus, porque ele é uma pessoa prudente, que está com seus pés firmados em Jesus. Então nós temos que ter essa em mente, meus queridos irmãos. Então nós fomos alcançados por Jesus Cristo, fomos salvos por Jesus. E o pastor Russell Shedd, ele diz o seguinte: uma teologia que oferece graça sem arrependimento é falsa. Tem sua origem numa proposição satânica que interpreta a fé. É essencial a salvação, com nada mais do que acreditar nos fatos de que a fé se fundamenta. Então muitas pessoas vivem uma vida não na prática do Evangelho. Martin Lloyd Jones, ele diz assim: se a graça que você recebeu não ajuda a guardar a lei, você não recebeu a graça. Ou seja, nós que somos salvos, que fomos alcançados por Cristo, fomos perdoados em Cristo, nós devemos ter o verdadeiro arrependimento. E quando nós temos esse arrependimento dos nossos pecados, nós vamos viver uma vida fundamentada na palavra de Deus. Então eu vou viver a vida com o mundo lá, de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai dizer para mim que o marido, eu devo amar minha esposa como Cristo amou a igreja. Ele se entregou por ela. Como Cristo se entregou pela igreja, eu como marido devo me entregar à minha esposa, eu devo amá-la como Cristo amou a igreja. Então esse é meu alvo maior, amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. E as mulheres, as esposas, devem ser submissas aos maridos como ao Senhor. Então esse é o nível, essa perfeição, é perfeito isso, mas a gente não vamos atingir essa perfeição do nosso casamento, mas é o alvo que nós devemos viver essa perfeição. Nós que fomos alcançados, que temos a nossa vida transformada pela graça do Senhor, nós vamos viver fundamentado no Evangelho de Jesus Cristo, e Ele manda isso. Então quando nós fomos salvos por Jesus, então o casamento de um verdadeiro crente, um cristão, a esposa crente, os filhos também serão abençoados, é porque ele está vivendo a prática do Evangelho de Jesus Cristo. Temos que praticar o Evangelho de Jesus Cristo. E é interessante que Russell Shedd diz assim: não achamos que o cristianismo verdadeiro possa existir com base numa graça tão leviana que o cristão não a valorize. Quando salvação não passa de uma assinatura num cartão de decisão ou um braço levantado numa reunião de evangelização, torna-se inevitável o desprezo desse dom de infinito valor. Então nós temos que saber o seguinte, meus queridos irmãos, que nós fomos perdoados por Jesus. E a pessoa só é convertida, regenerada, quando ela ouve o Evangelho do Senhor Jesus e ela recebe essa mensagem do Evangelho, ela é confrontada com o Evangelho. E quando ela ouve o Evangelho do Senhor Jesus, que Ele morreu na cruz para nos libertar, essa pessoa que escuta o Evangelho de Cristo Jesus, ela tem que ter arrependimento sincero, verdadeiro. E ela recebe o perdão de Deus.
Então, a obra que o Senhor fez por nós foi muito grande. O nosso pecado era muito grande, era impagável. E o Senhor nos libertou e nos deu a graça da salvação. Então, essa obra, ela é maravilhosa na nossa vida. Então, nós fomos regenerados, fomos salvos, estamos vivendo agora uma vida comum no lar, temos um casamento, temos uma esposa, temos filhos, e nesse casamento nós passamos por lutas, nesse casamento passamos por aflições, mas nós temos a certeza de que o Senhor é o alicerce da nossa casa. A base, o fundamento do nosso lar é o Senhor Jesus. Então, esse casamento vai passar por provações, vai ter provações de todos os lados, de cima e baixo, de todos os lados. Vai passar por muitos problemas, mas esse casamento vai resistir, vai passar as dificuldades, vai conseguir ter a vitória, porque tem um fundamento, e esse fundamento é Jesus. Por isso nós temos que ter essas palavras maravilhosas da carta de Tiago, onde ele registra a prática da palavra de Deus. Sabe por que muitos casamentos naufragam? Porque não vivem a prática da palavra de Deus. E a palavra do apóstolo de Tiago, irmão do Senhor, que escreveu essa carta, é uma das cartas mais práticas do Novo Testamento. Ele vai dizer no versículo 19 em diante, ele vai dizer coisas importantes para nós. Ele diz assim: vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolho com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aqui está o segredo, meus queridos irmãos, de viver as Escrituras, a palavra de Deus. Quando estamos vivendo um momento de crise, essa crise que nós estamos vivendo hoje no mundo, qual é a minha postura, qual é a minha posição diante de Deus em relação a esses momentos? É de permanecer em perfeita paz, porque Deus sabe de todas as coisas. E saber que Deus está disciplinando o mundo. Deus está disciplinando o mundo. Os falsos crentes que estão nas nossas igrejas, os falsos pastores, um vírusinho de nada, fez com que o mundo caísse de joelhos. Então nós temos que pensar essa crise que nós estamos vivendo hoje, dessa pandemia do coronavírus. Devemos pensar que Deus está no controle. Então eu estou passando por essa crise, estou em casa com meus filhos, com a minha esposa, olha que coisa boa. Tire o S da crise e crie. Planeja coisas boas. O que eu posso fazer nesse momento que eu estou em casa, com minha esposa e filhos? Vamos ler a Bíblia. Vamos fazer culto doméstico, vamos estudar a palavra do Senhor, vamos buscar diante de Deus as respostas aos nossos questionamentos, vamos buscar o Senhor aquilo que Ele quer falar-nos nesse momento que estamos vivendo como igreja. É isso que nós temos que pensar. Então essa crise, esse coronavírus está sendo pedagógico, está nos ensinando muita coisa, e nós devemos glorificar o Senhor por esse momento que nós temos, que é no qual nós podemos ler a palavra do Senhor, buscar a presença do Senhor. Então nós temos que viver agora, nesse momento de crise, as Escrituras. Tanto na sociedade, no nosso trabalho, na nossa escola e principalmente no nosso casamento. Então nós temos que ter tudo isso que foi falado para termos uma restauração. Então, concluindo, falando sobre o casamento. Para todo casamento em crise, há solução e superação. Não importa qual seja o motivo da crise, é fundamental que o casal reconheça
que está passando por problemas e queira ajuda. Deus pode restaurar o casamento e conceder vários anos de união até que a morte o separe. Se nós estivermos alicerçados, se nossos pés estão em Cristo Jesus, nós vamos vencer as dificuldades da vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe você nesse dia e que a graça de Deus possa estar sobre a sua vida. Vamos viver o Evangelho de fato e de verdade. Vamos viver o Evangelho na sua simplicidade. Mas vamos praticar as Escrituras. Porque, como diz o apóstolo, diz o Tiago, este será bem-aventurado no que realizar. Então vamos viver o Evangelho. Então um casamento passa por lutas, mas ele vence as dificuldades, porque ele está olhando para Cristo. E ele diz, aquele que ouve as minhas palavras é um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Tempos, tempestades, temporais, lutas virão sobre esta casa. Mas essa casa não vai ruir, porque ela está alicerçada em Cristo. Mas aquele insensato que ouve a palavra de Deus e não põe em prática é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a areia. Vieram os ventos, viera a chuva, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e aquela casa caiu. E grande foi a sua ruína. Esse é o segredo de vivermos uma vida que glorifique o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, encerrando a nossa aula. Que Deus abençoe você, que nesse dia nós possamos estar juntos, orando, buscando ao Senhor. Esse tempo de crise, eu tenho orado pela nossa igreja, tenho colocado toda a liderança da igreja, tenho colocado a vida do pastor Mateus, como o nosso pastor titular da Igreja Batista Central, sua família, todos os diáconos, todos os membros da igreja. Eu tenho clamado ao Senhor, tenho buscado ao Senhor, pedido a graça de Deus sobre a vida da nossa igreja. E nós vamos vencer essa crise, porque a nossa igreja, ela está fundamentada em Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por esse dia. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã nessa videoaula e que a tua graça possa estar sobre nós, pois nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.